Você sabe calcular a resultante de um sistema de forças aplicadas a corpos rígidos? Sim? Não? Vem comigo. Salve galera! Aqui quem fala é o professor Tobias. Estamos aqui para mais uma aula de estabilidade das construções. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da resolução de alguns exercícios aí sobre corpos rígidos, para ajudar vocês a fixar o conteúdo. Para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, sugiro que dê uma olhadinha lá. Para vocês que já assistiram, terão então a oportunidade de praticar os exercícios, verem outros diferentes, preparar para a atividade que eu deixei aí para vocês praticarem, né? E tenho certeza também que na resolução de um ou outro exercício sempre fica uma dica que pode auxiliar vocês aí no desenvolvimento de outras questões que possam surgir futuramente. Então vamos lá? Nesse primeiro exercício, então, o que nós temos que fazer é calcular a resultante do sistema de forças no ponto A, dessa figura que foi dada abaixo. Sabe-se que θ é igual a 45 graus. Esse exercício aqui ele é bem tranquilo, porque nós temos aqui uma geometria muito bem definida, 90 graus, eixo vertical, eixo horizontal, e os valores estão muito bem definidos. Só temos uma força que pode ser decomposta aí em seus eixos verticais e horizontal, ou nos seus eixos da abscissa e da ordenada. Então nós temos aqui a componente vertical da força e a componente horizontal representadas, então seria a decomposição desse vetor de força, aproveitando para fazer uma breve revisão. O vetor é uma representação gráfica, essa seta que nós temos aqui, que tem então direção, seria direção inclinada, sentido, é esse que a setinha está apontando, e o módulo. O módulo dessa força é 400 newtons e nós temos a oportunidade de fazer essa decomposição. O que é importante fazermos aqui na decomposição? Principalmente quando nós formos calcular essa resultante, ela vai produzir para a gente uma força, que vai ser exatamente igual a essa, porque esse sistema é composto por uma única força. Só que além disso, quando nós estamos trabalhando com corpos rígidos, existem esses braços de alavanca, que produz para nós aqui um movimento de rotação ou tendência a essa rotação, a esse giro em torno de um ponto qualquer. Nesse caso, então, se nós fizermos a decomposição dessa força para o eixo X, o que eu preciso utilizar aqui? Esse ângulo que foi informado, e para fazer a decomposição dele, eu preciso aplicar apenas cosseno desse elemento, e multiplicar pelo módulo. Então, olhando aqui, nós temos 400 vezes cosseno de 45, e aí vem a dúvida, mas por que desse menos, Isso está relacionado aqui à nossa convenção de sinais. Não significa que está errado, É apenas que, com base na orientação do eixo X, que é da esquerda para a direita como positivo, o nosso vetor ficou indicando que ele é no sentido oposto da convenção. Só isso. Da mesma forma acontece aqui para o eixo vertical. A força em Y é dada por menos. Por que menos? Porque quando eu faço a decomposição desse vetor, ele vai indicar que o sentido é de cima para baixo. Se a convenção o positivo é para cima, automaticamente aparece esse sinal negativo aqui. Nesse caso específico, pessoal, nós poderíamos simplificar porque o ângulo que nos foi dado é de 45 graus. Nessa condição, seno e cosseno têm o mesmo valor. Só que eu gosto de fazer separado aqui para evitar que vocês confundam futuramente. E se o ângulo for 30 graus? Aí já não é válido mais utilizar essa simplificação. Ok? Avançando um pouco mais aqui, nós vamos então calcular agora qual que é o momento resultante no ponto A. Aproveito para chamar a atenção de vocês que a força resultante ela não precisa ter uma referência. Não é força resultante apenas nesse ponto ou nessa extremidade. Não precisa ser, por exemplo, força resultante no ponto A. Mas o momento eu preciso. Por que nós precisamos desse ponto de referência? Justamente por conta da equação que nós temos para momento, que é a força vezes a distância. Então, se eu mantenho a força e altero a distância, então quer dizer que o meu momento vai sofrer alteração. E nesse caso aqui, para ser mais claro ainda, esse momento ele é provocado por uma força e uma distância que são perpendiculares entre si. Por isso que eu fiz essa abertura aqui, dos nossos elementos de força e distância. Se eu tenho uma força que é pertencente ou paralela ao meu eixo x, eu preciso multiplicar por uma distância em y.
E se eu tenho uma força que é vertical ou paralela ao eixo y, eu preciso multiplicar pelos braços de alavanca, distância, em relação ao eixo x. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui, né? Lembrando que quando nós fazemos o cálculo do momento resultante, o sentido que é convencionado como positivo é o sentido anti-horário. Se for o contrário disso, simplesmente coloca a setinha de negativo, né? Indicação de negativo. Então, o momento resultante no ponto A, aqui eu não fiz nem a decomposição parte a parte, né, para substituir esse 282. Já posso jogar direto aqui. Coloco aqui a dica para vocês, ó, de quando trabalhar com vários números, use aí, né, questão de parênteses, chaves, colchete, para evitar de esquecer alguma coisa ou mesmo passar batido. Então, nesse caso, nós temos, olha, 400, então voltando aqui a mesma coisa, né, vezes cosseno de 45. O que é isso aqui? É a nossa força em x, vezes 2. O que é o 2? É o braço de alavanca. Se nós pensarmos no princípio da transmissibilidade, esse vetor horizontal eu posso deslocá-lo para qualquer posição ao longo dessa reta, né, que é a linha do eixo do meu vetor, que não vai alterar a condição do meu problema. Então, se ele estivesse posicionado exatamente aqui, nós conseguimos enxergar de uma maneira muito clara esse braço de alavanca de 2. Aí a questão do sinal. Eu não preciso me preocupar, né, dessa maneira que nós desenvolvemos, pelo seguinte, eu observo se a minha estrutura em relação ao ponto A vai girar no sentido anti-horário. Se isso acontecer, positivo. Então eu já resolvi esse problema do sinal. Mas por quê? Porque agora nós vamos fazer a força vertical. Ela, apesar de ser negativa também, ela gira, né, essa estrutura que foi dada aqui no sentido horário. Então, por isso o sinal de mais aqui. 282,84, que é essa componente, vezes o braço de alavanca. Agora, pensando nesse vetor aqui, né, no princípio da transmissibilidade, ele pode estar em qualquer posição nessa linha vertical. Se ele estivesse nessa posição, fica muito claro para a gente enxergar esse valor de 3 metros. Então, o momento resultante agora é simplesmente jogar aí na nossa calculadora. Lembrem sempre de informar as unidades de medida. No caso das forças, Newton, né, se for no sistema internacional, se for no sistema americano, poderia aparecer Libra e as suas derivadas daqui também, né, Kilonewton e assim vai. Já no caso do momento, é simplesmente aplicar os conceitos de força, por exemplo, Newton, e distância, nesse caso aqui, foi dado em metros. A resposta final, então, desse primeiro exercício, bem simples, seria a força resultante de 400. Vejam que é a mesma, né? Eu poderia, inclusive, escrevê-la em termos dos seus vetores, né? Nas suas direções x e y. Seria menos, o mesmo valor aqui, 282,84. E aí, nesse caso, eu não precisaria indicar esse ângulo de 45. E o momento resultante que nós temos, no sentido anti-horário, positivo. Então, observem que, em resumo, nós substituímos aquele sistema que tinha uma força aqui por outra, que está aplicada agora no ponto A, que produziu para nós um momento resultante e a resultante de forças. Observem que não temos mais aquela força que estava aqui. Eu substituí o meu sistema. Isso poderia ser feito com outras condições de forças, né? Poderia ter, além daquela força, outras aplicadas em quaisquer pontos, e no final eu chegar a um único elemento como esse que foi representado aqui. O exercício número 2 diz o seguinte: calcule a resultante do sistema de forças no ponto O, da figura abaixo. Então, novamente, ele dá para a gente aqui a referência que nós temos que calcular esse momento resultante. Considere que F, que é essa incógnita, né, é igual a 20 libras. Foi coincidência, ela é igual a outra. Poderia assumir qualquer valor, né? Então isso aí não tem problema. Esse exercício aqui, para nós resolvermos, nós temos que pensar o seguinte: para fazer a resultante do sistema de forças, eu tenho que lembrar que eu vou ter uma força resultante e um momento resultante também, que estarão então aqui nesse ponto O. O detalhe desse exercício, pessoal, é o seguinte, né? Nós temos que observar claramente esses pontos, tanto o ponto de referência para o cálculo da resultante, quanto o ponto de aplicação dessas forças de 20.
Nesse caso específico, nós podemos resolver da seguinte maneira, né? Ao invés de trabalhar com as forças de maneira isolada, nós podemos encontrar uma força resultante, visto que essas duas forças estão aplicadas nesse mesmo ponto aqui que eu destaquei em azul. Se eu tivesse, porventura, uma força aplicada neste ponto, com uma distância de 1,5 da outra, eu não poderia fazer esse procedimento que nós faremos a seguir. Mas por questão de simplificação, vamos transformar essas duas forças em uma única força, né, ou duas forças, uma na direção x e outra na direção y. Aqui o detalhe interessante também, pessoal, é nós trabalharmos já pensando no cálculo do nosso momento, que é força vezes distância. Vamos iniciar aqui destrinchando, né, entre aspas, essas distâncias para não termos problema lá na frente. A distância vertical que nós temos, para ficar bem claro na cabeça de vocês, pensem o seguinte, eu tenho um eixo, que é o eixo x, que é o meu referencial. Se eu quero pegar a distância em y, é a partir dele que eu preciso medir. Então, verticalmente até esse ponto, é essa distância que está aqui, ó. E vejam que no enunciado aqui, na figura inicial, eu não tenho esse valor calculado. Mas ele é bem tranquilo porque, traçando-se retas paralelas, eu consigo enxergar essa medida. Então, paralela ao eixo x, eu tenho essa distância que vai deste ponto até este ponto. Como calcular isso, né? Se eu tenho esse valor aqui de 6, eu consigo perceber que aqui eu tenho a formação de um ângulo de 90 graus. Então, eu posso aplicar aqui seno, né? Nesse caso, porque o valor que eu estou procurando, ele é oposto a esse ângulo que foi dado de 40. Então, 6, seria a nossa hipotenusa, vezes o seno de 40, é a distância que nós temos aqui no eixo vertical, no eixo y. De maneira semelhante, nós temos aqui a parte de baixo. Se eu já quiser calcular esse pedaço aqui, né, que vai deste ponto até este ponto em linha reta, eu faço 6 vezes cosseno de 40. Lembrando que, neste caso, o nosso ponto final não está exatamente no final dessa reta inclinada como nós vimos aqui anteriormente. Mas eu tenho que levar em consideração essas 2 polegadas antes, né, que é do ponto zero até o início dessa rampa, e depois disso nós temos aí mais 1,5 polegada. Em resumo, pessoal, né, só faço a substituição aqui para facilitar em termos de cálculo, mas se eu quiser colocar tudo dentro da expressão, sem problema nenhum. Inclusive eu coloquei aqui a soma total, né? Estou considerando arredondamento simples aí da segunda casa. Então, nessa situação aqui, o que nós precisamos fazer agora? Entender algo novo, que é justamente esse triângulo que foi dado aqui para a gente. Eu tenho um ângulo de 30 graus, inclusive tomem cuidado para não estar habituado a fazer que a força horizontal é 20 vezes o cosseno. Eu preciso enxergar isso aqui. Se o ângulo está dado aqui com a vertical, pensem naquela estratégia, né, que eu já ensinei para vocês. Se eu aperto o ângulo aqui, cosseno, ok? E se ele for aberto, né, para chegar até o meu eixo de interesse, seno. Só que nesse caso está um pouco diferente. Ao invés de dar ângulo, ele deu para a gente aqui uma figura com os números 3, 4 e 5. O que é isso, né? É uma representação também válida, bem simples, que faz o seguinte, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo com as seguintes dimensões. Então, eu tenho os 2 catetos, um de 3 e 4 e o último de 5. Posso fazer direto utilizando essa relação, mas para a questão de simplificar para vocês, nós vamos calcular esse ângulo, porque aí fica bem fácil de trabalhar da maneira que vocês já estão acostumados. Se eu tenho então esse triângulo, como que eu faço para descobrir o valor, né? Eu sei que esse triângulo é retângulo, como que eu faço para descobrir o valor de alfa? Nós temos então uma relação trigonométrica que diz que a tangente de alfa é igual a cateto oposto, então qual o cateto que é oposto a esse ângulo? Justamente esse de 3, sobre cateto adjacente. Então, o que está grudado aqui ao ângulo é o meu cateto adjacente. Não confundam com a hipotenusa. Hipotenusa, sempre o maior lado. Então, a partir dessa relação, eu consigo descobrir o valor de alfa. Se eu tenho a tangente, eu jogo isso para lá da igualdade na forma de arctangente, desse mesmo valor que a gente acabou de falar. Então, arctangente de 3 sobre 4, 36,87. Então, esse ângulo alfa é justamente o ângulo que está aqui entre o meu vetor de 20 e a horizontal. Se eu quisesse usar outras relações trigonométricas, né, por exemplo, seno ou cosseno, também seria possível. Se fosse seno, né, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ao invés de substituir
aqui pelo cateto adjacente, eu colocaria hipotenusa. Mas sabendo fazer pelo menos esse método aqui, já dá para vocês desenvolverem bem o exercício. Depois disso, nós temos que então calcular a força resultante no ponto, né? O que nós temos aqui? Para trabalhar já posteriormente com momentos, nós precisaremos de força em x e força em y. Então, eu vou deixar dessa maneira aqui. A força resultante no eixo x, né, esse eixo horizontal, é dada pelos seguintes valores. Nós temos então aqui a primeira força de 20. Quando eu faço a decomposição dela, como se eu estivesse segurando aqui pelo ponto que está ligado da seta à minha estrutura, eu vou girar essa ponta, ela vai descer. Então, 20 vezes o seno de 30 com um sinal negativo. Do outro lado, nós temos então aqui 20 também, vezes agora o cosseno do ângulo que nós acabamos de encontrar, 36,87. Resolvendo isso na calculadora, encontramos o valor aqui de 6 libras. E o sentido positivo. Por quê? Né? Esse valor aqui é maior do que esse, no final das contas. Então, acaba que nós temos aqui o valor que vai ser indicativo do sentido da esquerda para a direita, por isso que ficou positivo. Já para a força vertical, de maneira semelhante, ó, só que nesse caso, tanto esse elemento de 20 vezes o cosseno de 30 é positivo, quanto esse outro elemento de 20 vezes, agora, olha, cuidado com aquela regrinha. Eu vou fazer o seno de 36,87, também fica positivo. E o resultado final, então, da força em Y, 29,32 libras. Avançando um pouco mais, falta a parte, então, aqui já dá para a gente ver a representação dos nossos vetores resultantes em Y e em X. Precisamos calcular aqui esse momento resultante no ponto O. Lembrem dessa referência. Aqui nós temos novamente a equação do momento, né, que é força vezes distância. No caso de se ter mais do que uma força, o momento resultante é dado por essa soma. Nesse caso aqui, nós podemos simplificar por trabalhar com uma única força horizontal e outra na vertical, mas ainda assim nós temos que nos preocupar com dois braços de alavanca, um vertical e outro horizontal. Nesse caso, então, a força de 6, que é horizontal, eu preciso fazer o produto dela, a multiplicação dela, pela distância vertical, que nesse caso aqui, 3,86. Fica com o sinal negativo porque a convenção do momento é no sentido anti-horário positivo. A força de 6 tende a puxar essa estrutura para a direita. Com relação a esse ponto, nós teríamos o giro no sentido horário, por isso o sinal negativo. Já a força de 29, que é de baixo para cima, ela tende a girar, considerando esse braço de alavanca aqui, a nossa estrutura no sentido anti-horário. Por isso que fica um valor aqui positivo, resultando então no momento aproximado aí de 214,33 libra vezes polegada. Em resumo, então, nós temos que a força resultante em x é de 6 libras e a força resultante em y de 29,32. Sendo que eu poderia representar isso também como uma única força, que é justamente esse vetor em vermelho aqui. Se eu fizer dessa maneira, basta eu calcular aqui o módulo dessas duas forças. Seria então força resultante igual raiz de 6 ao quadrado mais 29,32 ao quadrado. Então, a raiz de todo mundo junto, né? Nós temos aqui o valor de 29,93. E, além disso, nós calcularíamos esse ângulo diretor. Como que eu faço para calcular esse ângulo diretor? Igual no exemplo número 1. Poderia fazer aqui a relação de tangente, né? Tangente deste ângulo é, no caso aqui, então, a tangente seria o cateto oposto, que é 29,32, sobre o cateto adjacente, que é 6. A arctangente disso nos dá o valor do ângulo de 78,43 graus. A resolução dos próximos dois exercícios eu pretendo ser mais objetivo, mas ainda assim eu quero mostrar algumas dicas importantes para ajudar vocês na resolução de problemas, né? Nesse caso aqui, o exercício fala o seguinte: calcule o momento no ponto A da figura abaixo. Então nós temos aqui uma representação de um martelo fazendo a tentativa de arrancar um prego, né? Então eu preciso ter esse apoio de alavanca, né? Então nós usamos desse recurso para amplificar a nossa força. Nessa situação então do cálculo do momento, eu posso pensar na seguinte questão: se eu fosse trabalhar unicamente com o eixo x e y na vertical,
eu teria que fazer a decomposição dessa força para o eixo X, que não é esse eixo com 30 graus, observem que ele está inclinado, e a decomposição também da força para a vertical. Além da decomposição da força, eu teria que fazer também a decomposição dessas distâncias, de 5 polegadas e 18. Então, um recurso muito bacana que nós podemos utilizar aqui é a inversão do eixo, né? Na verdade, a inclinação desse eixo de referência. Ao invés de ser perfeitamente na horizontal, eu giro o meu sistema, observem que eu giro mantendo entre eles o ângulo de 90 graus. E trabalho como sendo esse o meu referencial. Então, nesse caso aqui, o valor de 5 e o valor de 18 já estão perfeitamente alinhados com esse eixo, né? Esse eixo x e y. Eu preciso me preocupar então com a decomposição da força nos eixos que são agora x e y com essa inclinação, chamado aqui de referencial local, né? O x e y horizontal e vertical seria a referência global. Então, nesse caso, fica bem tranquilo, né? O eixo que nós temos aqui de x, o ângulo dado é entre a hipotenusa, né, que seria o módulo, né, dessa força, e o eixo x. Então, basta fazer 20 vezes cosseno e para o eixo vertical y, 20 vezes seno, resultando em 17,32 libras e 10 libras. Posteriormente, a gente faz então o cálculo aqui do nosso momento resultante, que é o que pediu nesse exercício. De novo, somatório de forças vezes distância. Cuidado aqui na questão de levar sempre em consideração, por mais que eu tenha uma única força aplicada, eu tenho que pensar nos dois braços de alavanca. Se a mão, né, indicada aqui estivesse alinhada com esse eixo A, tudo bem, que a força vertical não provocaria momento. Mas como tem essa distância aqui do martelo, eu preciso me preocupar. Resolvendo, lembrem da convenção sentido anti-horário positivo, nós temos aqui então a força de 10, que é essa vertical, vezes a distância de 5. A tendência de giro, sentido horário, sinal negativo. E temos também a força de 17,32 vezes 18, né, que é esse braço de alavanca em relação ao ponto A, tendência de giro no sentido anti-horário. Portanto, negativo. Valor final, menos 361,76. Novamente eu destaco então que a questão do sentido é só para indicar, né, uma forma para a gente entender o lado que está girando. Nesse exercício número 4, fala o seguinte: calcule o momento resultante no ponto A da figura abaixo. Então, cálculo de momento, lembrem sempre de ter um ponto de referência. Considere θ igual a 45 graus. O único detalhe desse exercício que eu tenho para chamar a atenção de vocês é que, por mais que nós temos essa curva aqui, dessa estrutura, eu não vou preocupar muito com essa dimensão aqui. Eu preciso dessa informação de distância horizontal e distância vertical, visto que a nossa força, o nosso vetor de força, está aplicado nessa extremidade aqui. Então, resolvendo esse exercício também bem tranquilo, essa distância, né, eu, a partir do raio, eu tenho como calcular o valor de 3 metros e a altura, né, já está dada aqui de 6 metros. A decomposição, novamente, né, para x ficaria positivo, f cosseno de θ, que nesse caso foi 45, e a força vertical seria F seno θ. Então, seria negativo, só a questão do sinal. Momento resultante, então nós já vamos direto aplicar aqui, considerando os sinais, que a força de 6 vezes cosseno de 45 vezes 6, então é essa componente, né, 6. Observe que aqui eu usei aquele recurso de escrever direto na fórmula, não fiz a decomposição antes. Então, menos, por que menos? Porque essa força horizontal, com o braço de alavanca de 6, provoca o giro no sentido horário. Já a segunda força, nós temos também 6 vezes o seno do ângulo de 45, vezes agora o braço de alavanca, é esse aqui horizontal. 3. Também gira no sentido horário, sinal negativo. Resultando então no momento de menos 38,18 kN vezes metro. Além da unidade de medida, nós temos aqui também a representação da nossa convenção. Nesse caso, a estrutura está girando no sentido anti-horário negativo. Além disso, pessoal, quero deixar aqui destacadas as referências que eu utilizei para preparar essa aula, né? Os exercícios foram extraídos e adaptados aí do livro do Hibbeler,
também coloquei aqui como referência o livro do Júlio César, que é aquele que eu usei na aula anterior. No mais, eu quero agradecer novamente vocês pela atenção e me colocar à disposição. Caso necessário, podem mandar e-mail, podem comunicar comigo através do chat, né? Ou do fórum lá do próprio Moodle. Obrigado e até a próxima.